todos. Quero saudar com a graça e com a paz do nosso bendito Deus, desejando que estejam bem, ainda que nas vossas casas, e neste período que estamos a começar de desconfinamento, as regras, algumas delas são para se manter, mas damos graças a Deus porque, embora alguns de nós estejamos presos em nossas casas, a palavra de Deus não está presa, como disse Paulo a Timóteo. E então vamos começar com a leitura bíblica e eu gostava de ler no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, e diz assim a palavra do Senhor no versículo 9. Mateus 9, 9. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Vamos ter mais uma palavra de oração. Paizinho querido, quero nesta hora rogar a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia para as nossas vidas, Senhor. E agora que temos lido a tua palavra, vem, Senhor, nesta meditação, nesta reflexão que vamos fazer, ajudar-nos a entender o teu propósito e o teu plano, o plano de graça, o plano de misericórdia, o plano de salvação, de chamado que tens para cada um de nós. E ajuda-nos a proceder conforme a tua palavra nos diz. Nós te agradecemos e te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Jesus quer entrar em tua casa. Jesus quer entrar em tua vida. Jesus quer fazer parte da tua existência. E nós temos passado realmente estes tempos difíceis em nossas casas. Mas vemos que nesta história que narra, que conta o chamado do discípulo Mateus, que também foi um dos 12 apóstolos, e este Mateus, que também era conhecido por Levi, filho de Alfeu, este Mateus foi chamado por Jesus e ele foi assim usado pelo Senhor, foi ele também o escritor deste próprio Evangelho que nós acabamos de ler. E o nome Mateus significa presente de Javé ou dádiva de Deus. E a vida é uma grande dádiva. É uma dádiva divina. A nossa vida é uma dádiva do nosso Deus. E Mateus iria receber também o melhor presente da vida, o Senhor Jesus Cristo. Ele não só ia ser seu discípulo, mas iria também não só andar com ele, mas ser receber o Jesus poderoso no seu próprio coração. E então este nome Mateus é muito significativo, porque ele recebeu a maior das dádivas que veio ao mundo, o dom de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E esta é a oferta maior que nós temos também para oferecer a todos que nos estão a ouvir. É o Senhor Jesus Cristo, é o presente de Deus. E Mateus era um publicano, como nós lemos. O que é que significa isto, ser um publicano? Significa ser um cobrador de impostos. Mateus cobrava impostos, era um judeu que trabalhava para o Império Romano, mais propriamente Herodes Antipas, e ele estava na alfândega lá em Cafarnaum. Pensa-se que seria junto ao grande mar da Galileia, ao lago de Genezaré, é a mesma coisa. E estaria ali perto, naquela alfândega, existia uma rota que vinha da Mesopotâmia para o Egito, e então havia ali a oportunidade de cobrar impostos. E Mateus estava ali sentado, como nós lemos. E os publicanos eram bastante odiados pelos judeus. Porquê?
porque os judeus consideravam estes publicanos como traidores. E, além disso, eles roubavam, porque eles cobravam mais juros e taxas e impostos do que era devido. E então, do ponto de vista dos judeus, eles eram odiados, eram desprezados. E também eram conotados com os pecadores. O publicano era um pecador e isto realmente era um tipo de profissão que, embora talvez fosse bastante lucrativa do ponto de vista financeiro, era bastante desprezado do ponto de vista social. E vemos aqui o chamado radical de Mateus. Esta é a história do chamado radical de Mateus por Jesus. E lemos no versículo 9 que Jesus, passando dali, viu assentado este homem. Mateus, viu. O olhar de Jesus vê não só pessoas, mas vê também corações. E Jesus viu este homem que tinha o seu coração cheio, talvez, de impureza, de pecado, porque em pecado nós nascemos e todos somos pecadores, mas Jesus não só viu este pecado, mas viu também o futuro, viu a esperança, viu realmente a possibilidade que este homem tinha usado por si de ser realmente alcançado por a sua vida. E então este é um olhar que não só vê o futuro, mas é um olhar de Jesus que ama, que perdoa, que restaura e que também que comissiona, que lança uma missão, que convoca. E todos nós que somos pecadores também temos que ser atingidos por este olhar maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando estava na cruz, Ele viu-te a ti e viu-me a mim, porque Ele morreu pelos teus e pelos meus pecados. Jesus está a olhar para ti. Jesus está a convocar-te para a sua grande salvação. E ele, no versículo 9, como nós lemos, disse-lhe, olhando para ele, segue-me, segue-me. E este chamado de Jesus, mais do que um convite, que nós às vezes lemos ou pensamos, mais do que um pedido lamechas, realmente este segue-me é uma ordem divina de Jesus Cristo, porque Jesus é Deus. E ele diz, segue-me com esta autoridade, com este vigor espiritual. Porquê? Porque ele sabia que Mateus iria ser um dos seus apóstolos, um dos seus discípulos. E realmente esta ordem resgatou este homem que era pecador, resgatou e transformou imediatamente a sua vida e também lhe deu um propósito. No versículo 13 desta mesma passagem, nós lemos que Jesus veio não para chamar os justos, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. Então, este é um chamado de Jesus para o arrependimento. E Jesus, que é a porta pelo qual nós podemos ser salvos. Jesus que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. E Ele também está a chamar-te nesta tarde para tu, porventura, que ainda não o conheces, ainda que não o segues, possas nesta tarde aceitar este desafio de Jesus e segui-lo. Seguir Jesus é a maior das maravilhas que nós podemos fazer na vida. Seguir Jesus, mais do que uma religião, mais do que seguir um conceito, ou regras, ou filosofias, ou até mandamentos. Seguir Jesus é seguir uma pessoa. Seguir Jesus é ter relacionamento pessoal, íntimo, comunhão verdadeira com Ele. E vemos então, neste versículo 9, no início, que Mateus, ao ouvir aquele desafio, aquela ordem, segue-me, ele levantou-se imediatamente e seguiu Jesus a partir daquele dia. Ele, deixando tudo, seguiu. E seguir Jesus implica realmente romper com o passado, implica romper com a vida anterior, com os velhos hábitos, com as velhas ambições da vida de pecado. E foi isto que Mateus fez. Seguir Jesus implica realmente romper com o pecado anterior. E 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, um versículo que nós bem conhecemos, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Então quem está em Cristo, realmente as coisas velhas já passaram. Estar em Cristo e seguir Cristo é a coisa mais maravilhosa que nós podemos fazer. Já não estamos agarrados ao passado. Agora há uma vida de presente e de futuro. E esta era a vida de desafio para Mateus. Ser discípulo de Cristo é mais do que uma mera aprendizagem teórica ou religiosa. O discipulado envolve a vida inteira e é para toda a vida. E seguir Jesus também não é só uma questão mental, é uma questão interior que envolve todo o ser e também é uma questão individual. Eu não posso seguir Jesus por ti, nem posso seguir Jesus por outra pessoa, pelo meu familiar ou pelo meu amigo. Seguir Jesus é uma questão individual e pessoal. Antes de Jesus ascender aos céus, Simão Pedro questionou Jesus acerca do seu amigo e também apóstolo João. E ele estava preocupado que iria ser de João depois de Jesus ascender. E Jesus disse-lhe muito claramente: que te importa a ti? Segue-me tu. Então, a responsabilidade de seguir Jesus é individual, é pessoal. E a grande pergunta que eu gostava de lançar já é se tu realmente estás a seguir Jesus. Se tu tens a convicção que estás lado a lado com Ele, a caminhar segundo a sua vontade, o seu propósito e aquilo que Ele tem ordenado na sua palavra. Mas Jesus não só entrou na vida, no coração de Mateus, mas Jesus também vai entrar na casa de Mateus. Jesus quer entrar na tua casa. Jesus quer entrar na minha casa. E ele, então, Mateus, provavelmente era um homem rico, era um homem que tinha algumas posses, e nós lemos que ele deu um grande banquete, ele fez uma festa, e convidou Jesus, convidou também os outros discípulos, convidou os seus amigos, e convidou também publicanos, talvez colegas de profissão, e também outros considerados pecadores. Diz a palavra de Deus que ele fez este grande banquete. E ele, ao convidar estes publicanos e pecadores, no versículo 11, os fariseus ficaram muito incomodados ao observarem Jesus, o Mestre, sentado ao lado destes publicanos e destes pecadores a comer e a beber. Porquê? Porque os fariseus eram uma facção religiosa ortodoxa do judaísmo e eles ficaram bastante incomodados porque na sua cosmovisão, na sua leitura espiritual das coisas, os mestres não se misturavam com os pecadores. Os mestres e os judeus não se deveriam juntar às pessoas que eles consideravam pecadoras. E então, para cumprirem os preceitos da lei mosaica, eles deveriam viver vidas separadas, impolutas. E isto Jesus ouviu, que eles estavam bastante incomodados. E no versículo 12, Jesus vai-lhes dizer que não necessitam os médicos de médicos sãos, mas sim os doentes. Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. E Jesus usa estas palavras sãos e justos, mais à frente, para se referir realmente aos fariseus, que se consideravam assim, autoconsideravam-se justos, impolutos e puros e santos, melhores do que os outros todos. Na realidade, Jesus vai mais à frente referir que eles eram piores do que os piores pecadores. No capítulo 23 deste mesmo Evangelho, Jesus chama-os de hipócritas. Inclusive, chama de raças de víboras. Chama-lhe também de sepulcros caiados. Ele é bastante duro com estes fariseus e também com os escribas, especialmente os religiosos que de alguma forma pensavam que eram melhores do que os outros. Na realidade, eles eram piores. E vemos aqui que o médico Jesus veio para curar os doentes. E o seu ministério era voltado para os doentes.
E quando falamos em doentes, não só doentes físicos, mas também doentes espirituais, porque a pior das doenças é espiritual. A pior das doenças não é esta terrível pandemia causada pela Covid-19, ainda que esteja a devastar tantas vidas e trazer o luto a tantas famílias. Sabemos que a pior das doenças é uma doença espiritual. E esta doença espiritual, porque é que é das piores? Porque esta doença leva as pessoas à perdição eterna. O pecado condena as pessoas de uma forma eterna, se elas não se arrependerem. Só Jesus pode curar-nos espiritualmente. Em Mateus capítulo 11, versículo 18, mais à frente um pouco, eu gostava de ler esta passagem, 11, 18 e 19. E diz: porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem, tem demónio, falando de João Batista. E veio o Filho do Homem, falando de Jesus, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Jesus era amigo dos pecadores, era amigo dos publicanos, e Jesus continua a ser amigo dos pecadores. Para os fariseus era um grande problema ser amigo de publicanos e pecadores, mas Jesus sugere que eles eram apenas pessoas doentes na sua alma, no seu coração. E todos trazemos esta doença no nosso coração, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E este orgulho legalista era a pior das doenças e do pecado. Esta justiça própria, esta falta de reconhecimento do seu próprio pecado, era realmente o pior dos pecados destes homens e é a pior das doenças espirituais. Ser cristão, deixem-me dizer, também não é fazer vista grossa aos pecados. Jesus nunca fez vista grossa aos pecados, ou seja, nunca considerou o pecado uma coisa que não valeria a pena tratar. Muito pelo contrário. Ele veio a este mundo precisamente para morrer pelos teus e pelos meus pecados. É quando queremos no médico dos médicos, Jesus Cristo, e deixamos que Ele trate este nosso problema, e só Ele pode tratar dos nossos pecados, é que realmente nós encontramos a razão da vida e somos felizes. Então, vemos aqui que Jesus vai finalizar esta história deste chamado e no contexto daquela festa, quando Jesus entrou em casa de Mateus, dando uma grande lição. E Jesus, no versículo 13, começa por dizer àqueles fariseus que estavam a criticá-lo: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Ide, porém, e aprendei. Os fariseus consideravam-se pessoas muito conhecedoras, pessoas instruídas, e de facto alguns deles eram. Mas Jesus diz-lhes que eles ainda não tinham aprendido o beabá da lei, que eles ainda não tinham aprendido a primeira lição que haveria para aprender da lei mosaica. E qual era? Era que a misericórdia era fundamental. Era fundamental. A prática da misericórdia no tratamento humano era fundamental no seu relacionamento com as pessoas. E ele então cita Oséias 6,6, quando diz, misericórdia quero, mais do que sacrifício. Como diz Oséias 6,6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ter misericórdia, o que é que significa? Ter misericórdia significa ter compaixão, ter bondade, ter realmente evidenciar clemência, ter piedade do meu próximo. É ter mais coração. É ter mais coração. O legalista religioso pensa que é superior por causa das suas muitas atividades religiosas. Mas o exercício da misericórdia,
O exercício prático da misericórdia no nosso dia-a-dia é que evidencia um coração transformado. Dwight Moody, o grande pregador, disse isto: uma atitude misericordiosa de amor e compaixão é mais importante que a mera formalidade de obrigações religiosas sem nenhuma preocupação com os outros. A atitude misericordiosa de amor e de compaixão é mais importante do que os cultos. É mais importante do que as atividades religiosas. O que nós evangélicos precisamos aprender de uma vez por todas é que o amor de Deus é uma coisa prática, é uma coisa real. E é mais importante ter uma atitude misericordiosa e amorosa, perdoadora, com aqueles que nos rodeiam, do que estar muito preocupado com até reuniões. E a começar em cada um de nós, precisamos pensar nestas coisas. Algumas notas finais conclusivas deste sermão. A primeira coisa que eu gostava de destacar é que o chamado de Jesus Cristo não só é para Mateus, mas é para ti e é para mim. Jesus continua a chamar e a dizer, bem alto e bom som, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este chamado de Jesus, vinde a mim, não à religião, não às tradições humanas, não aos rituais, nem aos ritos, não ao conhecimento apenas teológico, mas vir a uma pessoa, entregar-se e render-se ao Criador e sustentador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, porque Ele é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. A segunda nota que eu gostava de destacar é que seguir Jesus implica negar-se a si mesmo e tomar a cruz a cada dia. Como diz lá Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, nós precisamos negar o nosso eu, a nossa vontade egoísta, que tantos estragos faz na nossa vida, e deixar que Jesus comande, deixar que Jesus vá à frente, comandando e dirigindo a nossa vida. Mais importante do que seguir artistas famosos, ou que seguir outras pessoas, ou seguir um pastor, ou seguir este ou aquele, mais importa seguir o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu pelos teus pecados. Terceira nota final que eu gostava de destacar: seguir Jesus é obedecer à sua palavra, à Bíblia. É trazê-lo para dentro da nossa vida, dos nossos relacionamentos, da nossa casa, da nossa família. E realmente Ele mexe com a nossa estrutura. Jesus Cristo, através da sua palavra, dá-nos orientações muito práticas sobre aquilo que nós devemos fazer e como devemos proceder. Eu obedeço a Jesus não para ser salvo, mas eu obedeço a Jesus e aos seus mandamentos porque sou salvo, porque já fui chamado. Por último, gostava de dizer que nós devemos ter mais misericórdia e menos religião, menos legalismo. A prática da misericórdia é mais importante do que todas as atividades religiosas juntas. É verdade que nós estamos desejosos dos nossos ajuntamentos presenciais na nossa reunião no culto ao Senhor. O nosso coração dói por não vermos a cara de uma forma real dos nossos irmãos, não sentirmos o seu toque, não lhe darmos os abraços que tanto gostamos, alguns de nós. Mas, realmente, enquanto esse tempo não chega, lembremos-nos de exercitar a misericórdia. Através das nossas orações, através dos telefonemas, através até de uma visita esporádica que possamos fazer nestes tempos que estão a chegar de desconfinamento. Mas realmente lembremos-nos que o chamado do cristão é para o exercitar o amor e a misericórdia. A única coisa que nos livra da perdição eterna e da religiosidade vã é a graça abundante
do nosso Deus. É a graça misericordiosa do Senhor derramada no Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para te salvar. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Entrega-te a Ele nesta tarde. Reconcilia-te com o teu Criador. Recebe o Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.